E a queda do dólar tem sido acentuada. Pela primeira vez nos últimos 10 meses, a moeda americana ficou abaixo dos R$ 5. O dólar caiu nos últimos dias e chegou hoje ao menor valor em mais de um ano. Quem viu o dólar com cotação encostando os R$ 5,80 não imaginaria o patamar atual próximo dos R$ 4,80. Será que tem espaço para uma queda maior? A moeda americana oscila, mas investidores usam estratégias para exposição a ativos relacionados ao dólar, como dolarizar a carteira. As dúvidas sobre esse assunto são muitas, e principalmente em tempos de dólar mais depreciado frente ao real, será se é o momento certo? Quais as principais formas e cuidados na hora de investir no exterior ou em ativos expostos à moeda? Essa e outras perguntas são os pontos de discussão em mais um episódio do Estratégia de Carteira. Eu sou Jéssica Mello, jornalista do Investe.com Brasil, e nesse podcast eu converso com Bruno Stein, diretor-geral da Global X ETFs Brasil, Michele Veronesi, especialistas em investimentos no exterior, e William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Bora lá? Mas antes, deixa eu falar com você, investidor. Já viu que é possível com o Investing Pro? Dados financeiros completos, estratégias de investimentos, filtros segundo suas preferências para comparar ativos e achar verdadeiras oportunidades, de acordo com o seu perfil. Confira as possibilidades do Investing Pro. Dólar a 4,80 ou a 5, mas quando o assunto é dolarizar, vem polêmica por aí. Mas o que isso significa na prática? Investir diretamente no exterior ou diversificação com ativos expostos ao dólar? Quem explica é o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Dolarizar a carteira é você reduzir o risco de exposição geográfica a uma única geografia que é extremamente volátil, como é o caso do Brasil, sempre suscetível a ciclos econômicos, ao risco de solavancos na economia global como um todo, além dos próprios riscos internos. Então você diminui esse risco, diversificando através do investimento em outra moeda, mas também potencializando, buscando retorno nesta outra moeda e não necessariamente somente alocando através de um fundo cambial no Brasil, por exemplo. Michele Veronesi, especialista em investimentos no exterior, elenca as principais estratégias para isso. Existem diversas formas de você diversificar patrimônio. Você pode diversificar desde adquirindo uma moeda, comprando, uma moeda através do banco de câmbio, ou de uma corretora, banco de câmbio, ou inclusive fazendo um investimento num fundo que esteja atrelado a ativos em dólar. E é um bom momento para dolarizar a carteira? Alves acredita que sim. E somente agora, em 2023, que a gente começou a ver uma valorização do real, ou seja, por isso que eu falei que o real é um pouco atrasado, mas acompanhando aquilo que a gente já vinha vendo no mundo. Então você tem hoje um dólar mais barato, para quem tem reais, e junto a isso você tem a maior taxa de juros nos Estados Unidos desde 2007, desde antes da crise de 2008. Então hoje você pode, naquela ideia de buscar o dólar mais alguma coisa, você pode comprar o dólar num patamar mais barato do que ele vinha estando há bastante tempo, frente ao real, e alocar ele para ser remunerado em ativos de baixíssimo risco, que é título de dívida do governo americano, e ser remunerado em torno de 5% ao ano. Uma coisa que você não via há muito tempo. Por isso que eu diria que esse é um momento ímpar aí para quem está pensando em investir no exterior. Para Bruno Stein, diretor-geral da Global X ETFs Brasil, a dolarização representa a diversificação de fatores de risco, seja comprando a moeda, trocando a moeda de reserva em conta no exterior ou comprando produtos que tenham comportamentos que sigam o dólar. Stein concorda com o timing e aponta os principais motivos para isso. Esse é um momento muito bom de transformação, do mundo de investimentos. Eu acho que tem muitas coisas interessantes. E se você falar sobre o ponto de vista do dólar, o que é relevante, é óbvio, porque você está mudando de moeda e você está agregando o seu fator de risco. Eu acho que a gente tem aí, não só agora, mas nos próximos 6 meses, uma perspectiva de ter um ponto de compra da moeda americana muito bom.
né? A moeda vem perdendo força em relação aos emergentes, o Brasil ainda ganhando espaço destacado, né? Com a moeda brasileira se fortalecendo até um pouco mais do que as demais moedas de emergente, e eu acho que essa vai ser uma fonte adicional de retorno para os próximos meses. Quais os principais cuidados na hora de investir no exterior? Está incita os fatores de risco envolvidos. A quantidade de produtos disponíveis lá fora é muito superior à aqui no Brasil. Então existe o fator de risco da moeda, existe o fator de risco do ativo que você vai investir lá fora. Então, você tem que ter um dinheiro para este investimento que, de uma maneira simplificada, não te faça falta. Não quer dizer que você vai perder este dinheiro. Quer dizer que você não vai precisar deste dinheiro de uma hora para outra. O primeiro cuidado para os investidores que buscam dolarizar a carteira é buscar uma instituição sólida e com acompanhamento facilitado. Alves acredita que, além disso, seguir o perfil de investidor e pensar a carteira como um todo também são dicas necessárias. E é preciso mudar a forma de comparação, segundo ele. O brasileiro às vezes vem muito com a cabeça pensando e comparando retornos nominais, né? Ou seja, o que eu ganho em real com o que eu ganho em dólar. Você tem que considerar que o dólar é uma moeda forte, o dólar é uma moeda que guardou reserva de valor ao longo dos 30 anos do Plano Real, então não dá para você comparar, mas no Brasil eu ganho 12% na renda fixa e aí nos Estados Unidos eu ganho 5%. Não, você ganha dólar mais 5%, né? Aqui nos Estados Unidos. E que ao longo do tempo se mostrou esse retorno de dólar mais 5%, se você considerar aí, né, esse dólar mais 5%, ele é no mínimo comparável a esses 12% ou alguma coisa que você tenha no Brasil, né? Veronese completa que diferentes estruturas de legislação também podem ser um diferencial dos ativos no exterior. Hoje, o investidor brasileiro, quando ele faz a escolha, ele simplesmente faz a escolha olhando muito para o produto em termos de rentabilidade, em termos de resultado, de carteira, de portfólio, mas ele deixa de olhar para a questão da legislação. E dentro desse universo da legislação, existe um mundo de diferentes estruturas que fazem com que o produto, que um determinado produto se torne extremamente atrativo para o investidor. E dentro dessas regras, consequentemente, você tem impactos também, né? Impactos fiscais. E isso não é observado. Não necessariamente quando você compara um produto e as taxas de um produto, você está analisando todo o universo daquele produto quando a gente está falando de ativos fora do Brasil. E por onde começar? A GlobalX destacaria um BDR de ETF atrelado a um fundo de inteligência artificial e robótica, com um momento forte de investimentos nessa linha. Eu acho que a gente tem um momento muito forte no mundo para isso, investimentos enormes e crescendo, pessoas anunciando novos investimentos, e esse ETF que no Brasil está disponível através de BDR, né, que é o BOTZ, ele realmente tem se destacado aí, e é uma forma muito simples e barata de conseguir exposição a esse assunto, que é um assunto que claramente é uma tendência de médio e longo prazo, aí, com movimentos de fluxo e fundamento muito bons. A Avenue, que é voltada a investimentos no exterior, recomenda a alocação em renda fixa nos Estados Unidos, como bonds, ETFs e fundos, devido à diminuição do prêmio de risco na renda variável. No relativo, o investimento em renda fixa, ele te garante ali seus 5, 4, 5, 6%, depende do risco que você está correndo também em renda fixa, né? Mas você garante um determinado retorno, um yield, que eu acho que assim, é mais interessante, mais atrativo hoje para quem está começando a investir no exterior. Além do que, se de fato as taxas de juros nos Estados Unidos elas cederem, como se imagina que em algum momento venham a ceder em 2024, você teria um impacto favorável aí de marcação a mercado sobre esses títulos, sobre esses bonds, esses títulos e investimentos de renda fixa, sejam eles através de bonds direto ou através de instrumentos como ETFs e fundos, e você perceberia isso. Então, acho que na relação risco-retorno, né, você está correndo bastante risco em bolsa e talvez não seja tão remunerado quanto, ao passo que em bonds parece ser uma alocação mais interessante nesse momento. Veronese concorda que o mercado está mais propenso para renda fixa, e a especialista lembra que o investidor deve ficar atento para normas de declaração do imposto de renda de ativos no exterior
e regras bem definidas para a hora do resgate. Tem uma questão de quando você faz um investimento no exterior, dependendo da forma como você faz esse investimento, você tem que registrar o documento na instituição de câmbio que você está fazendo a compra dessa moeda, informar a recorrência disso. É um investimento programado, é um investimento de um aporte único. Isso tem que estar claro. Do contrário, lá na frente, o investidor ele tem uma dificuldade a trazer esse recurso de volta para o Brasil. Esse foi mais um episódio do podcast Estratégia de Carteira, que contou com áudios de Jornal da Record e Jovem Pan News. Não esquece de seguir as redes sociais do Invest.com Brasil e baixar o aplicativo para celular. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima!